No início da semana eu falei que o Bolsonaro ele precisaria ser preso. E eu mantenho a minha posição. O Bolsonaro ele é alguém incapaz de viver em sociedade. Na verdade, ele é um perigo para a sociedade. Ele é como se fosse o Lázaro. Lembram do Lázaro? O Bolsonaro ele é o irmão do Lázaro. Tão perigoso quanto o Lázaro, ou talvez até pior. E pessoas como Lázaro, quando você percebe que elas são um risco para as pessoas ao redor, ou para a sociedade no modo geral, elas precisam ir para a prisão, elas precisam ir para a cadeia, e o Bolsonaro também. O Bolsonaro ele tem que ser impedido de ficar no convívio social. Porque mais uma vez, o presidente da República mentiu a respeito dos imunizantes. Porque hoje, sem qualquer tipo de comprovação, sem qualquer tipo de pesquisa, sem qualquer tipo de prova ou de embasamento, ele associou de modo mentiroso a internação do Hélio Negão por embolia com os imunizantes. E o Bolsonaro, ele mente de modo deliberado a respeito desse assunto. Porque ele sabe que é mentira, mas mesmo assim, sabendo que é mentira, ele propaga a informação errada. Ele propaga a informação mentirosa, colocando toda a sociedade em risco. E nós sabemos por que ele faz isso. Nós falamos lá em meados de setembro, por volta lá do dia 20, 25 de setembro. Nós falamos, agora que o Bolsonaro não vai mais atacar o STF, ele tem que atacar outra coisa. E agora ele começa a atacar as vacinas. Por quê? Porque uma parte considerável da população já está imunizada e dessa forma ele continua mantendo a política do confronto, deixando o gado dele sempre ativado. Ele precisa fazer isso. E como os imunizantes são objetos inanimados, não vão reagir e a maior parte da população já está imunizada, então a oposição contra ele vai ser menor, ele pode fazer esse tipo de marcha contra os imunizantes. Nós falamos que ele iria fazer isso em setembro e ele está fazendo isso. Ainda mais agora que o Sérgio Moro começou a ir para o eleitorado dele, do Bolsonaro. E é por isso que o Bolsonaro também voltou a atacar o STF. Mas esse é um assunto para outro vídeo, tá bom? O vídeo possivelmente de amanhã vamos explicar todos esses movimentos. Mas voltando ao assunto do vídeo, o Bolsonaro é um perigo. Porque quando ele propaga essas notícias falsas, ele influencia as pessoas. Porque ele tem gerência perante uma parcela enorme da sociedade. Nós vimos essa semana o que aconteceu com aquele dirigente do Atlético Goianiense. O jornalista estava entrevistando o diretor do clube. O diretor simplesmente foi lá e arrancou a máscara do jornalista. E falou o seguinte, aqui é Bolsonaro, você não precisa disso. E o mais interessante é que o dirigente, o diretor do Atlético Goianiense, ele pegou a doença faz pouco tempo. Ele teve 40% do pulmão comprometido, ficou com medo de morrer e mesmo assim continua agindo da mesma forma. Influenciado pelo presidente da República. Então o presidente influencia as pessoas e se a pessoa não tomar, não for imunizada, ela corre um risco sério de perder a vida. Mas o presidente ele sabe disso e mesmo assim continua mentindo. E agora começa mais uma vez a atacar o passaporte vacinal, criando teorias da conspiração, dizendo que há todo um lobby, que há toda uma vontade, que há toda uma influência por parte das indústrias farmacêuticas para poder vender mais imunizantes. Isso é uma mentira do Bolsonaro. O passaporte vacinal é algo essencial para a nossa proteção. Ele nos protege da entrada de viajantes que justamente não estão imunizados, trazendo em risco colocando em risco a nossa sociedade, trazendo novas variantes para cá. O passaporte vacinal já é algo trivial. Se você quiser viajar para a África, você vai ter que tomar vacina para febre amarela. Não tem jeito. Porque você pode colocar em risco as pessoas que estão lá e na volta, se você pegar a doença, você pode colocar em risco o nosso país. Então não é algo assim de outro mundo, é algo que já existe. Mas Bolsonaro, você sabe muito bem o que ele quer fazer. Sempre a política do confronto. Ele mente, ele engana, ele é alguém muito, mas muito perigoso para a nossa sociedade. Bolsonaro precisa ser impedido. Bolsonaro precisa ser parado, porque ele coloca em risco todos nós. Porque o que está acontecendo nesse momento? Nós vamos ter que aplicar doses de reforço, nós vamos ter que fazer uma vacinação constante, ainda mais por conta das novas variantes que estão surgindo. A variante da África não vai ser a última variante que vai surgir. Novas variantes estão surgindo. A cada 3, 4 meses, nós estamos tendo novas variantes surgindo. Uma nova variante que acaba sendo a predominante. Tivemos a variante Bolsonaro, lá a variante P1, depois veio Delta, agora vem a nova e depois vai surgir, porque o vírus, ele muda. Ele muta, ele sofre mutações. Então a vacinação vai ter que ser constante, igual a que nós temos com a gripe. Só que com o presidente da República mentindo, influenciando dessa forma, fazendo e desestimulando que as pessoas sejam imunizadas, ele coloca em risco a nossa sociedade. Por isso que eu mantenho a minha posição no início da semana. Bolsonaro, ele precisa ser preso, ele precisa ser afastado da sociedade, porque o que ele está cometendo é crime.
e ele comete crime de modo deliberado, ele não pode, em hipótese alguma, alegar que ele não sabia, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E para contar essas mentiras, se ele não tem consciência do que ele está fazendo, então ele precisa ser afastado da presidência da República. Porque mostra que ele não está em sã consciência, ele não está dentro das suas faculdades mentais, então ele precisa ser impedido de continuar como presidente porque ele está louco. Mas nós sabemos que Bolsonaro de louco não tem absolutamente nada. Ele é alguém cruel, ele é alguém maldoso, que tem o seu próprio projeto de poder ambicioso e ele não vai poupar esforços nem que tenha que colocar a vida das pessoas em risco, como ele já está colocando. É incrível, né, pessoal? E eu lamento muito ter acertado em mais um prognóstico a respeito do Bolsonaro. Esse eu não queria estar certo, mas a gente conhece bem o Bolsonaro, vocês contribuem muito com o canal, então nós acertamos. Mais essa, mas infelizmente, porque é um perigo que ele coloca à sociedade, porque ele influencia as pessoas. Ele influencia. Influencia de modo negativo. Se você gostou, clique no botão de gostei, muito importante. Se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.